Olá, queridos. Olá, queridos. Então, estamos aqui só no esquenta por enquanto, testando a transmissão para ver se está tudo ok para começarmos 11 horas, né? São 10h51. Ainda faltam 9 minutos, né? Vamos esperando vocês lotarem aqui a live, né? Vocês chegarem. Isso, vão dando um retorno, um feedback. Já tem duas pessoas ao vivo. A gente vai começar às 11 horas mesmo, né? Mantendo a pontualidade dos nossos encontros lá na praia, pontualidade Do britânica, embaixador, ou como do se diz do embaixador, Leme, diplomática, diplomática, pontualidade do diplomática, né, do Leme. nosso embaixador Jerônimo Moscardo, querido. Vamos manter essa pontualidade. Qualquer problema, né, qualquer dificuldade de acesso ou quem tiver chegado mais tarde, porventura, não há problema nenhum, vocês vão poder ter acesso a esse vídeo posteriormente, vão poder reassistir o começo, no caso de vocês terem eventualmente perdido o início, né? Estou aqui com o professor Carlos Frederico, né? Nosso reitor magnânimo, magnífico, né? Magnífico reitor da praia. Isso, invadindo, tô lendo aqui a Liz Boggs, a praia e sua filosofia invadindo nossas casas. Muito bom, gratidão. É isso, eu acho que diante dessa situação, né, de quarentena, é bom que mantenhamos eventos e práticas culturais como essa, de alguma maneira, e que nos mantenham em contato e nos mantenham envolvidos, né, nessas questões culturais. A vida continua, né? A nossa vida também não precisa ser feita, não pode ser feita apenas das má notícias e dos problemas. Nós precisamos também, acho que nesse momento, da arte, da cultura, não é? Das leituras, da, enfim, de todas as formas de vida, como a gente vai tratar aqui a partir do Wittgenstein, todas as formas de vida que nos façam bem, né? Aqui então dou a palavra, ainda aquecendo, pessoal, ainda aquecendo, hein? Não estamos começando a palestra, só aquecimento, é o preliminares, né? Ao professor, magnífico professor, reitor, Carlos Frederico Silveira. Olá, Lúcia. Queremos agradecer a Lúcia muitíssimo pela Lúcia toda Cury. que administra, a Lúcia Cury, que administra aqui a página. A Lúcia entrou aqui. Ainda estamos no esquenta, pessoal. Vou curtir pelo Face, a Lúcia melhora, não tem problema, né? Vocês depois podem acessar, vão poder acessar esse vídeo. Quem não puder acessar agora ao vivo, vai haver o acesso aberto, né, aqui pelo Facebook mesmo, depois dessa transmissão. Então, passo a palavra ao professor Carlos Frederico. Só peço a vocês, nas mensagens, se vocês puderem, já, na medida do possível, darem a nós um retorno a respeito do som, da qualidade do vídeo, se está tudo ok, se a gente precisa fazer algum ajuste, falar mais alto, se está ok o volume, falem com a gente, tá? O nosso reitor está aqui com uma certa distância social, mas eu vou passar a palavra a ele. A gente está mantendo aqui as medidas de prevenção, todos nós devemos cuidar-nos, né? Nos cuidar mutuamente. Então, aqui passo a palavra ao nosso reitor, para ele também nos preparar para esse encontro. Olá pessoal, bom dia aqui na casa do Tiago, tentando manter, como ele disse, a distância
conveniente e prudente para este momento difícil. Queria saudar mais uma vez o nosso embaixador Jerônimo Moscardo, nosso chanceler, que de fato é idealizador desta filosofia na praia. Chegamos a esta conclusão que devíamos transmitir esta nossa palestra a partir de agora, o futuro próximo, as palestras pelo Facebook, e por isso mesmo agradecemos a nossa Lúcia Cury por ter nos apoiado e por nos apoiar nesta transmissão, ela que administra a página, ao Gebara, Felipe Gebara também, que nos auxilia neste aspecto na página no Facebook, e a Senira, todos quantos estão trabalhando para que o nosso movimento, esse espaço público criado num local bem determinado, que é o Leme, seja também um espaço agora online ou virtual, enquanto não pudermos acessar lá o nosso quiosque, que de fato é o local onde tudo nasceu. Queria então agradecer ao professor Tiago por estar aqui hoje, mesmo preocupado com essa questão do vírus, mas ter concedido ter feito essa gentileza de fazer a primeira transmissão somente online, né? Aqui na casa dele. Então, depois vocês vão ver os gatos dele, porque isso também tem um sentido para a palestra de hoje. Ele tem 2 gatinhos, um se chama, não sei o nome, um se chama Píndaro e o outro Puffles. Vocês vão ver que até os gatos poderão entrar na palestra hoje. Quem tem seus animais vão entender, eu acho, bem o exemplo que vamos dar com esses animais de estimação. Queria lembrar, quem não teve acesso, e até porque o meio agora é virtual, quem nunca teve contato com o nosso livro, mais uma vez uma obra da Lúcia Cury, da editora da Lúcia Cury, chamada Outras Letras, que traz os textos das palestras anteriores do ano passado, dos anos passados, não é? Nós estamos no 3º ano, e o livro é um sucesso. Em todas as livrarias de qualidade vocês podem encontrar o livro. A Lúcia certamente já está preparando um novo volume das últimas palestras, das palestras deste ano. Então, nós estamos muito contentes com esse sucesso, né, do livro, porque o livro, de fato, é uma beleza estética e o conteúdo vocês vão julgar, que eu espero que esteja de acordo com o que fizemos de fato, e de fato está durante esses 2 anos na praia, né? Então, vocês sabem que, dada essa circunstância de nós não podermos fazer atividade presencial, nós, de alguma maneira, suspendemos as palestras programadas anteriores e estamos fazendo uma nova programação. Comunicaremos vocês, todos saberão as próximas palestras que faremos por via internet. Mas a questão básica é que nós não podemos, obviamente, fazer reunião de grupos maiores, ou talvez nem de 2 no futuro, não sabemos bem ainda. Então, essas palestras que virão dependerão um pouco das possibilidades dos palestrantes de fazer a gravação ou fazer a transmissão, mas bem pensado, a transmissão online, ao vivo aqui. Queria saudar a todos nossos amigos que estão no exterior também, na Romênia, na Suíça, na França, vários amigos que agora já acompanham a Filosofia na Praia pela internet, e agora todos nós estamos na mesma condição. Então, também queria que essa palestra fosse dedicada aos nossos esforços de saúde e de paz aqui no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, e isso, de fato, é o desejo de todos nós. A todos e a cada um dos participantes da Filosofia na Praia, então, muita saúde e paz. Nós vamos começar, então, a palestra de hoje, cujo tema é um tema que dá continuidade às últimas 4 palestras, as palestras que nos precederam neste ano. O dom, palestra sobre o dom, do Marcel Mauss, sobre o Marcel Mauss, depois o Spinoza, o Nietzsche, etc. São palestras que giram em torno do tema ético, ou seja, de uma visão da ética mais no sentido contemporâneo,
que foi de original, o que é de original e quais são as exigências de uma reflexão ética no mundo contemporâneo. Nós partimos de algo mais remoto, porém, quando falamos do Spinoza, porém porque consideramos o Spinoza um dos grandes iniciadores desse movimento ético que vai culminar nas figuras justamente do Nietzsche, do Wittgenstein no século XX, XIX e XX. Então, foi o que aconteceu até aqui, ou seja, uma ética que busque uma autenticidade, essa é a percepção que o Nietzsche nos traz da ética, o que é ser autêntico hoje, ser si próprio, ser si mesmo, e essas reflexões, essas exigências da ética contemporânea vão estar presentes também nessa figura excelente do pensamento filosófico contemporâneo, Wittgenstein. Chamamos o Tiago para esta palestra, como estava programado desde o início, porque o Tiago se dedica ao estudo da filosofia contemporânea. Então, neste sentido, nós queríamos uma pessoa que falasse um autor que é complexo, que é o Wittgenstein, mas também que nos trouxesse temas ligados à nossa discussão. E o tema de hoje é valores, tema valores, educação, educação e valores, justamente a partir do pensamento do Wittgenstein, filósofo do século XX. Então, eu vou passar a palavra ao Tiago e nós vamos começar. Tem a impressão que podemos começar a palestra. Já estamos na hora do início da palestra, então podemos começar a exposição do pensamento do Wittgenstein dentro da temática que sugerimos aqui, certo? Que foi justamente a estética, valores e a educação. Nós teremos recursos depois disso, já na chamada anterior nós falamos isso, nós teremos recursos para sugerir a vocês durante esse período de quarentena, ou seja, filmes sobre Wittgenstein, às vezes o texto, vocês vão ver que tem coisas que nós podemos fazer e continuar talvez o nosso debate pelo Facebook ou por outro canal, conforme seja o desejo dos organizadores. De qualquer maneira, eu já adianto aqui que o Tiago vai recomendar um filme para vocês sobre Wittgenstein, um filme do Derek Jarman. É um filme difícil porque o Derek Jarman tem uma estética peculiar, porém retrata muito bem a figura de Wittgenstein e de maneira obviamente criativa e de uma estética muito original, que é a estética do Derek Jarman. Em todo caso, queria dizer que as discussões que nós teremos aqui, Tiago e eu, ele vai apresentar, mas na medida do possível eu poderei fazer algum acréscimo, algum questionamento. Vocês também podem fazer, vamos dizer, pelo chat que tem aqui no Facebook. Nós estamos vendo algumas participações já. A Tereza Lúcia Bittencourt, Caco Lopes, bom dia, o som está ótimo, diz ele, que bom, então tá bom. Então, assim, nós podemos também nos comunicar por esse chat, que assim favorece a participação de todos, não é? Temos 32. Nós temos 32 ouvintes, as pessoas vão chegando aos pouquinhos, né? Espectadores. Ouvintes não, o Thiago me consertou, espectadores, eu sou da antiga, eu acho, né? Estamos do rádio, porque você do rádio agora. Bom, daqui a pouco eu vou apresentar os personagens aqui do Thiago, são os gatos, porque eles vão servir de exemplo para a exposição de hoje, entre muitos exemplos que nós podemos usar para essa discussão entre valores e ética a partir de uma filosofia da linguagem que é o pensamento mais original do Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Então, vou passar então a palavra ao Tiago, eu participarei ainda de alguma maneira, mas estou à distância dele, por isso nós movemos a câmera de vez em quando, né? E aqui é a casa do Tiago, nós temos o cartaz da nossa palestra, agradecemos ao embaixador e todos aqueles que produziram o cartaz, assim como também o vídeo, Wittgenstein e o Tiago, um do lado do outro agora, tá certo? Então vamos lá, podemos começar essa palestra de hoje. Obrigado a todos. Agradeço ao nosso reitor, agradeço ao convite, né, do nosso embaixador, Jerônimo Moscardo,
os demais organizadores, Ricardo Caravalbim, a organização toda da infraestrutura, a Rio Orla, né, que nos apoia, embora estejamos hoje, infelizmente, fora da Orla, não é? O Centro Dom Vital, muito importante. Eu vou tentar não tapar o Wittgenstein, né, que ele tem uma cara bastante legal aqui, bastante instigante, eu acho, é um perfil, se quem não conhece, né, a fotografia dele é marcante, né, a expressão dele de um homem perspicaz, um olhar bastante arguto e que nos desafia, e a filosofia dele também nos desafia, e é um grande desafio. Estávamos conversando aqui antes de começarmos, é um grande desafio tratar do Wittgenstein, aqui o nosso colaborador também, né? Esse aqui Píndaro. é o Este é o Píndaro, Píndaro. que é um nome batizado com o nome de um poeta grego muito importante da lírica grega, talvez o maior poeta da lírica grega, que escreveu muito sobre homenagens, celebrações olímpicas, né, aos vitoriosos. Ele tem esse espírito, né, espírito grego. Mas hoje vamos falar de um pensador contemporâneo, né? Ainda tem um outro gato para mostrar. O Frederico daqui a pouco vai mostrar o outro gato. E nós vamos falar do gato e do viver com gatos como algo que pode ser pensado filosoficamente, por incrível que pareça. Bem, o que nos interessa aqui falar dentro desse tema, como o Frederico disse, Wittgenstein, educação e valores, né? Nosso recorte temático. Nosso objetivo é falar o que, a partir de Wittgenstein, nós podemos pensar sobre educação e, sobretudo, sobre uma educação voltada, o que a gente poderia chamar de uma educação ética, né? Mas não no sentido moralista de ética, como nas últimas palestras vocês têm visto. Não é esse o sentido de ética que nós temos tratado, nem quando falamos de valores, né? Nós hoje reconhecemos sociedade, vivemos no mundo, e o Wittgenstein já viveu nesse mundo, numa sociedade multicultural, com diversidade muito grande de formas de vida, de culturas, e a gente vai focar, né, em como o Wittgenstein explica como nós aprendemos, ou como nós, seres humanos, somos capazes de aprender, né, a viver, como aprender a nos inserirmos desde que nós somos crianças, né, desde que começamos a ter contato com a linguagem, sobretudo, porque ele é um filósofo da linguagem. Vamos fazer uma pequena introdução sobre a biografia dele, sobre o contexto onde surge o pensamento dele, mas eu já adianto, né, para quem nunca teve contato, né, imagino que alguns de vocês nunca tiveram contato com o pensamento de Wittgenstein. Ele é um filósofo muito dedicado às questões da linguagem. E no final da vida, ou nos últimos anos de vida, nos últimos, digamos, 10, 15 anos de vida, ele se dedicou muito ao que a gente chamaria de linguagem ordinária, ou as linguagens naturais, as linguagens que nós usamos no dia a dia. Ordinária dá uma impressão de algo negativo, né, no português. A linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia. O que o ser humano, como é que o ser humano aprende e dá sentido à sua vida. Acho que isso tem tudo a ver com o nosso momento, né? Por isso vamos tentar debater também com o professor Frederico a partir disso, como o sentido da vida, que em última instância que práticas, que formas de viver nós adotamos ao longo da vida, tem a ver com o aprendizado da linguagem. Tudo bem?
começar a sua Então, introdução. então, primeiro vamos falar de um pequeno esquema, né? Vamos fazer uma abordagem esquemática da história do Wittgenstein, digamos assim, da biografia do Wittgenstein, uma biografia mais intelectual. Ele teve uma vida incrivelmente atribulada, né? Seria impossível. A gente teria que ter várias palestras, um curso só sobre a biografia do Wittgenstein. E ele escreveu muito sobre si. Ele fez diários, né? Falando sobre as suas angústias. Era uma pessoa muito preocupada com questões existenciais, embora a filosofia dele que ficou, ou o pensamento dele que ficou mais conhecido, né, e que foi publicado em vida, tem a ver mais com questões sobre lógica e depois filosofia da linguagem em geral. A gente tem muitos dados diários, não é, sobre e cartas sobre o quanto ele pensava e o quanto ele descrevia a vida cotidiana dele, né? Então a gente tem muitos dados e a vida dele é muitas vezes heroicizada, muitas vezes idealizada, mas foi uma vida sofrida, conturbada, problemática. Ele foi soldado, eu só vou citar alguns, né, alguns pequenos pontos, né, importantes que são muito relevantes para entender o drama existencial da vida do Wittgenstein, né? Primeiro, ele é de uma pelo sobrenome, né, já dá para saber, ele é de uma família judaica, não é? Nascido na Áustria, era uma família muito rica, mas que viveu justamente aqui atrás nós temos, né? Não sei se vocês conseguem ver o nascimento e a morte, 1889 e 1951. Ele viveu o período, né, da Primeira e da Segunda Guerra e o período do nazismo, né? O período da ascensão toda do nazismo na Alemanha, na Áustria. Ele nessa época emigrou, inclusive, mas antes ele foi soldado, né, na Primeira Guerra pela Alemanha. Né? Então ele foi soldado na Primeira Guerra pela Alemanha, escreveu boa parte do seu primeiro grande livro, Tractatus Lógico-Filosóficos, né? Eu trouxe aqui, infelizmente eu não achei a edição em português na minha bagunça, né, na biblioteca. Eu achei as duas edições em alemão que eu tenho. A publicação é de 1921, quase concomitante com... Quase concomitante não, né? Porque a publicação do Ser e Tempo é um pouquinho posterior, né? Mas é de 27. Mas é um período de grandes transformações da filosofia. E nesse primeiro livro ele tem uma visão da linguagem, não é? E do conhecimento que depois a gente pode dizer, de certa forma, ele revisa radicalmente. A gente vai falar da versão revisada e da versão final do pensamento dele. Na verdade, a gente pode dizer que o Wittgenstein, do Tractatus Lógico-Filosóficos, desse primeiro livro de 1921, ele é uma concepção do primeiro Wittgenstein. Se vocês já ouviram essa expressão, esse rótulo, há o pensamento do primeiro Wittgenstein, né? Ou seja, o pensamento do Wittgenstein mais jovem, enfim, e o pensamento do segundo Wittgenstein, que é o do qual a gente vai tratar hoje, né? Então, depois de publicar, assim, bem brevemente, depois de publicar o Tractatus, ele considerou que ele tinha resolvido basicamente todos os problemas filosóficos. Uma frase famosa, né, do Tractatus, que praticamente encerra o Tractatus, está no final, né, do Tractatus, é a de que a filosofia seria como uma escada pela qual se deveria subir, né, ascendendo ao patamar superior e depois ser jogada fora. Ou seja, se você passou por esse exercício, um exercício de análise da linguagem,
você fez uma certa terapia dos problemas filosóficos através de um esclarecimento de como a linguagem era empregada fora dos seus limites antes dessa análise, né? Então, essa filosofia da linguagem do primeiro Wittgenstein tem a pretensão explícita, né, de resolver todos os problemas da metafísica, da ética, em certa medida, não é? Ou pelo menos os problemas da metafísica e da ética como formulados pela filosofia tradicional. Tem essa pretensão de fazer isso através de uma análise formalista da linguagem, pela lógica matemática. Estou simplificando muito, mas em essência é isso. Né? Ele considerou que tinha resolvido todos os problemas da linguagem e foi fazer outras coisas, né? Ele foi, por exemplo, eu posso pegar o livro, eu também tenho um livro aqui, o Frederico depois, quando a gente interromper, eu tenho um livro magnífico da casa que ele projetou. Ele projetou uma casa né, essa casa foi construída. Ele virou arquiteto. Enfim, ele já tinha tido envolvimento com a aviação, com pioneiros da aviação. Então ele se projetou. Ele originalmente era engenheiro, na verdade, a formação de engenheiro. Ele se meteu a filósofo pelo contato que ele teve com Russell. Enfim, então a vida dele é uma um emaranhado, né, de caminhos, né, e de formas de vida muito diversas, né, e houve um hiato, né, mais ou menos aí depois da publicação, durante a década de 20 até o início da década de 30, em que ele se isolou, né? Inclusive assumiu, isso é interessante para a gente, né? Do ponto de vista da educação, do tema da educação, assumiu o cargo de professor em escola primária, achando que poderia de alguma forma aplicar ou até compreender, investigar questões relativas à linguagem, né, pelo aprendizado da linguagem das crianças. Mas ele acabou, pelos relatos que se tem, não é, do que ele escreve e de, enfim, outras fontes indiretas, ele não deu certo como professor, né? Ele não teve paciência, brigava com os alunos, até alguns dizem batia nos alunos, o que é uma prática, né? Era uma prática naquela época. Então, ele desistiu também de ser professor primário e voltou, né? Voltou à Inglaterra, que era onde ele tinha, na verdade, começado a fazer filosofia da linguagem. Só que ao retornar, ele desafiou toda a concepção de filosofia que tinha se consolidado muito, em grande medida, da filosofia em geral e da filosofia da linguagem, que tinha se consolidado a partir do primeiro livro dele. Ele passou a desafiar todos os Wittgensteinianos. Ele criou uma nova filosofia. O Tractatus Lógico-Filosóficos continua sendo um dos livros mais importantes do século XX. Mas ele, não obstante, renegou boa parte dos pressupostos, pelo menos numa interpretação mais comum, mais corrente do pensamento de Wittgenstein, e formulou uma outra abordagem da filosofia da linguagem, que é essa que nós vamos tratar hoje, né? Essa nova abordagem partia justamente da linguagem ordinária, da descrição da linguagem cotidiana, né? A melhor palavra é a linguagem cotidiana, tá? E essa transformação, ela passou, isso já ocorreu na segunda metade da década de 30. Ele não escreveu, não publicou nada, nenhum livro sistemático sobre isso durante esse tempo todo, mas escrevia na forma de notas que só vieram à publicação, não é? Apesar de já terem um bom conteúdo, né? um bom recheio e até estarem fechadas de alguma maneira desde 1945, só vieram à publicação com a morte dele. Depois da morte dele, ele resistiu à publicação disso, com as investigações
filosóficas, as famosas investigações filosóficas do Wittgenstein. Essa é a segunda grande obra do Wittgenstein, que foi publicada em 1953, 2 anos após a morte do Wittgenstein. É basicamente a partir dela que a gente vai falar hoje. Então, é do segundo Wittgenstein. Acho que, para um contexto histórico, biográfico, basta isso, não é? Então, antes de falar da concepção própria do Wittgenstein sobre a educação, o que a gente pode, né, a partir de Wittgenstein, falar da educação, é importante a gente fazer uma distinção entre duas formas de saber, né? Isso na educação hoje, nos estudos filosóficos sobre educação, é uma distinção corrente, não é? Mas que tem grande parte de contribuição de Wittgenstein ou de Wittgensteinianos, né? E da antropologia também. Existe um tipo de saber que a gente pode chamar de saber que, ou saber sobre, um saber que a gente pode, num nome um pouquinho mais complicado, chamar de saber proposicional, né? É um saber relativo a um enunciado, por exemplo, hoje está frio, né? Hoje está frio, dependendo do critério, né, de frio, calor, de temperatura, saber se essa proposição é verdadeira ou falsa. Isso é uma coisa, né? Isso é um tipo de conhecimento. A gente pode chamar isso de um saber, é meio redundante, né? Mas vocês vão entender por que não é tão redundante assim. De saber cognitivo, ou puramente cognitivo, tá? Além desse tipo de saber, esse saber que, ou saber proposicional, a gente tem um outro tipo de saber que foi, durante toda a história da filosofia, né, relegado a segundo plano, que é o saber fazer. Então, para dar exemplos bem concretos, né, uma coisa, vocês vão concordar comigo, é saber nadar. Saber nadar comporta ou implica a prática, o engajamento em exercício de atividades reiteradas do ato de nadar. Vocês concordam comigo? Né? Ninguém aprende a nadar na teoria, né? A gente poderia falar de saber teórico e saber prático também, né? Seria uma forma um pouco mais simplificada de dividir isso daí, né? Uma coisa é o saber praxeológico, né? O saber de mergulha e consegue não afundar, consegue atravessar a piscina, né? Esse é o saber nadar, né? Outra coisa é saber sobre a natação, que é aquele primeiro tipo de saber cognitivo. A pessoa pode estudar sobre hidrodinâmica perfeitamente nos livros. Pode saber todos os elementos, o empuxo da água, né? Toda a teoria física que envolve a locomoção em água, mas se ela não exercer, ela não aderir à prática concreta, não é, particular daquela atividade, ela jamais vai saber nadar. É em inglês o que se chama de know-how, não é? Know that, saber puramente cognitivo, teórico, e saber prático é o saber nadar. É diferente, né? Vocês concordam? Saber sobre a natação é totalmente diferente de saber nadar. Essa distinção aí é fundamental para a gente entender o que o Wittgenstein está propondo como a verdadeira, ou melhor, a forma mais originária de educação, não é? A forma mais importante de educação. Não é? Então, o Wittgenstein, nas investigações filosóficas, começa o livro justamente falando sobre o aprendizado da linguagem. Como é que a gente aprende a linguagem e, a partir da descrição do aprendizado da linguagem pela criança, o Wittgenstein vai propor
uma nova forma de encarar a linguagem e, eu diria, uma nova forma de encarar também a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo. Né? O que isso quer dizer? Né? Em exemplos concretos. Uma criança, quando ela aprende o significado, o que se diz, o que normalmente se chama o significado de faca, trouxe aqui, né? Significado de faca, não vou fazer nada de errado com isso não, né? Trouxe o garfo também, né? Quando uma criança aprende o significado de garfo e faca, ela não aprende simplesmente como tradicionalmente se concebeu em toda a história da linguagem, ela não aprende simplesmente a reconhecer um tipo de objeto. Esse tipo de saber, que seria um saber que, associar uma imagem, digamos, formal que eu tenho na mente, que eu adquiro na mente, de um certo, né, tipo de objeto a uma palavra, a palavra garfo, não ensina a criança o que é garfo. A criança não compreende o que é garfo, Wittgenstein insiste nisso, né? E qualquer outro objeto, né, da nossa vida cotidiana, o Wittgenstein tem uma virada muito radical. Uma coisa é conhecimento, ciência, outra coisa é vida cotidiana. E a vida cotidiana vem primeiro. O sentido que aparece a nós na vida cotidiana é muito mais originário do que o sentido científico, objetivo, neutro pelo qual a gente vê a realidade. Então, quando uma criança aprende o que é garfo e faca, não é? Ela tem que, na verdade, ela vai ser exposta a um modelo de uso, a uma prática, o termo que o Wittgenstein usa, que é muito bonito, mas um pouco mais etéreo, né? A uma forma de vida. Uma forma de vida que é, na verdade, a instituição, né, cultural de comer à mesa. Ela vai ser apresentada aos poucos a isso. No início, a criança não tem capacidade de adquirir esse tipo de saber. De novo, na nossa divisão que a gente fez, é um saber fazer. É mais um saber fazer, lidar com esse tipo de instrumento, não é? E ver esse instrumento como associado, né? Esse tipo de objeto ou instrumento associado a um conjunto de regras de comportamento. Por exemplo, se a criança fizer isso daqui, o que o pai vai dizer? Não, é uma proibição, não é? Esse comportamento não é adequado. Em outras sociedades, talvez fazer isso daqui seja adequado, não é? Em uma outra prática, por exemplo, ritualística, não é? Em outras culturas, em outros modos de vida, não é? Numa performance artística. Pode ser que isso seja adequado, mas não é isso que a gente ensina às nossas crianças no início do uso do garfo e da faca. A ressignificação do uso dessas coisas pode vir depois. Mas então, qual é a tese fundamental do Wittgenstein? Quando nós aprendemos as palavras, nós aprendemos a ver o mundo de um ponto de vista praxeológico. A gente não aprende a ver o mundo tal como é, objetivamente, cientificamente. A gente não vê o mundo como corpos materiais no dia a dia, eu digo. Né? A gente não vê primeiro, por exemplo, aqui, não quero mostrar meu short, né? Mas eu estou num sofá, concordam? Eu vejo isso daqui como um sofá. Ao entrar aqui, o Frederico viu isso daqui como um sofá. E o que é sofá? Sofá não é um corpo, não aparece a ele, não é visto por ele primariamente como um corpo material de tal peso, de tal extensão. Né? Não tem nada daquele mundo cartesiano em que as propriedades primárias, não é? E as propriedades reais, objetivas, são aquelas que são matematizáveis, cientifizáveis. Não,
o mundo real com o qual nós no cotidiano lidamos, e o Wittgenstein rompeu, então, porque ele antes falava de um ponto de vista mais científico no Tractatus, ele agora está propondo algo, uma reviravolta que a gente chama uma virada pragmática, né? O sentido pelo qual nós vemos as coisas é o sentido pelo qual nós vivemos e exercemos práticas cotidianas com as coisas, com essas coisas. E as pessoas a mesma coisa, não é? Eu ver o Frederico como uma pessoa, o que quer dizer? O que a gente aprende quando a gente aprende o termo pessoa? Tem uma certa dignidade, tem uma certa autonomia, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Quando criança, a nossa formação vai evoluindo, não é? No sentido de associar palavras que vão designar certos tipos de coisas a formas de comportamento que são consideradas apropriadas. Daí a palavra valores, não é? Quer dizer, na verdade, não existe para o Wittgenstein, no nosso cotidiano, na nossa linguagem cotidiana e na educação que nós temos cotidiana sobre a forma de vida, não existe ausência de valoração. Existe, ao conceber o Frederico como pessoa, eu estou valorando, não é, a forma de comportamento, as formas de comportamento pelas quais eu posso tratá-lo, que são diferentes das formas de tratamento pelas quais eu posso tratar o meu gato. Eu considero que posso tratar o meu gato, tá? E eu aprendo isso de onde? Eu aprendo, isso é muito importante também em Wittgenstein, o segundo ponto, né? Depois dessa questão de fazer e saber, o saber fazer e o saber que, a prioridade do pragmático sobre o cognitivo na ordem da vida ordinária, um segundo ponto muito importante é de onde vem, e aí entra a educação, de onde vem esses sentidos pelos quais a gente enxerga as coisas do mundo, as pessoas, o gato, não é? Esses diferentes tipos de objetos ou coisas que nos cercam. De onde vem isso? Vem de práticas sociais ou formas de vida já consolidadas, transmitidas historicamente, vem dos nossos pais, vem da nossa sociedade. Isso é muito importante para o Wittgenstein. Não existe forma de vida que não seja, e linguagem, não é, por extensão, que não seja socialmente compartilhada. Ok? A gente não inventa, pelo menos não inventa do zero, a gente pode ressignificar, questionar no interior essas formas sociais, essas formas de prática social, mas nós aderimos a práticas sociais. A nossa educação, agora chegando a uma conclusão, né, para a gente poder ter um debate, eu sei que foi muito denso, muito rápido, né, muito comprimido, mas vamos tentar dar um fechamento, né, dar um acabamento. A nossa educação consiste, na sua essência, naquilo que é mais importante, se vocês pensarem, não é? Em adesão a modelos, a formas de vida previamente constituídos na nossa sociedade. Vou dar exemplos concretos, né? Por que eu sou professor? Eu sou professor porque eu aprendi o sentido da professoralidade, não é? Que é um conjunto que implica, não é? Que está associado a um conjunto de práticas, não é? De valores que eu segui a partir, por exemplo, do exemplo, não é? Por exemplo, a partir do exemplo, né? A partir do modelo de um grande professor, alguém que eu admirei como um grande professor, desde que nós tivemos contato há 15 anos, o professor Carlos Frederico. Eu adotei, de alguma forma, esse modo de vida
É porque eu reconheci essa forma de ver o mundo e essa forma de agir, vazou aqui um pouco o áudio, essa forma de agir e de habitar, de dedicar-se, por exemplo, às leituras, aos clássicos, à transmissão disso, tudo isso são práticas às quais eu aderi, mas que eu não inventei. Eu, na verdade, e são práticas normatizadas, são práticas que já têm valores, padrões de correção previamente constituídos pela sociedade, pela cultura histórica, podem mudar através do tempo, mas existe uma certa normatividade sobre o que é ser um bom professor, né? Ser um bom expositor, ser um bom é, ser um bom padeiro, ser um bom qualquer qualquer modo de vida que você adote, né? Então nós aderimos à educação. O interessante, não é, da gente pensar a educação hoje, a partir dessa questão do Wittgenstein, é como a gente dá pouca atenção a essa questão de as escolhas de vida, as nossas escolhas fundamentais de vida, por exemplo, profissão, formas de produção, a gente pode dizer, produção econômica, formas de relacionamento amoroso, tudo isso nós temos inicialmente, partimos de heranças com valores pré-constituídos, mas hoje, com a sociedade cada vez mais diversa, culturas e práticas cada vez mais plurais, cada vez mais diversificadas, nós temos essa possibilidade de conhecer, saber a respeito de outros modos de vida, né? E como podemos talvez misturar modos de vida diferentes, como podemos combinar e criar assim um modo de vida. O Frederico falou da autenticidade, não é? Autenticidade não é simplesmente, não deve ser encarada como criar um modo de vida do nada, uma forma de vida e valores do nada. Isso é uma idealização muito radical, não é? Criar do zero. Não, todos nós, até pelo aprendizado da linguagem, não é? No mínimo pelo aprendizado da linguagem, já partimos de práticas sociais comuns, já elas estão embutidas na linguagem. Então, basicamente, o nosso a nossa, a nossa intenção hoje era falar disso, né? Resumindo, recapitulando um pouco, como Wittgenstein faz parte de uma linhagem, ele não é o único filósofo que dá essa atenção ao pragmático, dá essa prioridade do pragmático ou praxeológico em relação ao cognitivo, não é? Ao cognitivo puro, né? A essa ideia de um saber neutro na visão da realidade, mas ele talvez a culminância, um marco, assim, divisor de águas de que isso fica claro, não é? No século XX, depois de uma longa linhagem, a gente pode debater aqui, não é? Que tem como antecessores o Spinoza, sem dúvida, tem como antecessor o Fichte, no idealismo pós-kantiano, o Marx, não é? Na sua parte mais teórica, mais tarde nos existencialistas, Kierkegaard e Nietzsche. Nietzsche diz isso literalmente no Além do Bem e do Mal. A gente pode trazer para a discussão. No Além do Bem e do Mal, Nietzsche diz claramente: olha, não me importa a sua metafísica, ou melhor, no fundo da sua metafísica, os filósofos escondem valores e formas de vida. Eles criam a sua metafísica, a sua forma de ver o mundo, muito mais a partir das suas práticas do que o contrário. Eles não criam a ética ou a forma de vida do filósofo que determina a sua metafísica, e não o contrário. Não é isso? Então, É um exemplo do caso.
O Quem dá exemplo. o exemplo? O Para Frederico, resumir, o Frederico vai, eu vou passar aqui. O Frederico, agradeço, né? A gente vai continuar dialogando. Já estouramos os 40 não, eu queria que minutos você previstos. explicasse. Vamos continuar aqui debatendo. Então, eu estou aqui com o gato do Tiago, porque ele vai servir de um exemplo aqui para nós, para concluirmos ou recomeçarmos o debate sobre outra perspectiva. Já que o pensamento do Wittgenstein, o gato não vai ficar quieto, é tão complexo, é, justamente o gato, o seu animal de estimação, por exemplo, no caso este aqui que é o Pindro, ele, na verdade, quando eu cheguei aqui na casa do Tiago, eu vi logo o Pindro, que eu já conheço há muito tempo, não é, Pindro? E acontece que o Tiago falou exatamente, você vê o gato, na verdade, de um ponto de vista, vamos dizer assim, pragmático, né? Ou seja, eu não vejo o gato como um animal, um felino, etc., quando eu cheguei aqui, mas vi como algo que me causa prazer, ou seja, numa relação que é exatamente de companhia, de prazer, etc. Eu Isso, acho que isso pode ser um pouquinho explorado por você. Dê o exemplo, isso, explica um pouquinho essa isso. noção. Por Ótimo. exemplo, um gato, é, Isso, que nós nunca, a não ser que eu esteja trabalhando dando aula de zoologia, né? Vou pensar no gato de isso. maneira, Perfeito, na sua classificação, a sua espécie, né? perfeito. Vamos lá. Ah, uma pergunta ou um questionamento perfeito. Já fugiu, cara. Ele tá agitado, tadinho. Ele, como muitos gatos, gostam de ficar no colo. Ele adora ficar no colo, mas a iniciativa tem que ser dele, né? Então não adianta você pegá-lo, a força ele não vai querer. É um ótimo exemplo do Frederico, né? Ele falou que nós podemos ver, dependendo do modo de vida, o gato da nossa cultura e da nossa forma de vida, particular ou local, podemos ver o gato de diferentes maneiras, não é? Eu, por exemplo, vejo o gato, o Frederico falou, ele é uma companhia, né? Um ser. Eu vejo ele como um ser vivo, mas não no sentido biológico, né? Que tem atividade própria, tem uma certa vontade própria. Então, por exemplo, ele pode ser visto como algo que me dá prazer. Sim, ele é visto como algo que me dá prazer, me dá companhia, mas não da mesma maneira, por exemplo, que um robô. Se eu tivesse um robô que fizesse companhia, dependendo, né, da sua forma de ver o robô, provavelmente eu não teria a mesma relação ética, né, que eu tenho com a mesma forma de lidar e de ver que eu tenho com o gato. Mesma coisa, um filme. Mas, Eu não devo respeito a um filme. mas também Ele é que. um objeto de prazer a mim, mas eu não vou tratá-lo, não tenho, assim, não tem nem como eu tratá-lo como objeto de, olha, autonomia do filme. O que seria, né? Não teria um análogo. Mas ao mesmo tempo é o tipo de respeito e dignidade, como eu vejo o gato, totalmente diferente, totalmente não, mas bastante diferente do respeito e dignidade que eu tenho pelo Frederico, né? Como pessoa, como amigo, eu vejo como amigo. Ele não é só pessoa, eu vejo como chefe, né? Também, porque ele é meu chefe lá na Universidade Católica de Petrópolis. Tem todos esses níveis que às vezes se entram em Um conflito. não necessariamente em conflito, mas em sobreposição seria melhor, né? E que às vezes esses sentidos não necessariamente eles se coadunam numa forma totalmente consistente. A linguagem ordinária não é a linguagem e a visão ordinária de mundo não é necessariamente coerente e consistente de modo absoluto, né? O Tiago comparou agora o gato, que era o exemplo, o modelo que nós estávamos usando nesta conclusão, com coisas diferentes de gato, vamos dizer assim. O robô, mas eu queria voltar ao exemplo do gato, gato comparado com gato mesmo. Ou seja, a ideia é esta: eu chego aqui, vi o gato, como o Tiago já expressou, a minha relação com o gato, com este gato e com os gatos em geral, é como esse ser que dá prazer, alegria, não sei o quê. Agora, Mas não é só instrumental, não, pois é, você tem um tudo cuidado bem, por mas não é isso ele, que eu né? queria pôr. Eu queria que você explicasse, por exemplo, Você se eu quer o bem tivesse dele. outra intenção, se eu tivesse outra
cultura, talvez. Aham. Encontrei o gato, eu Ótimo. penso que o gato é para comer. Então eu Exato. não estou tendo relação, é uma Não, relação diferente. completamente Quer dizer, não é diferente. o gato, o valor que eu estabeleço com o gato agora é outro, porque eu não fui formado ou não tenho esta, não fui, a minha linguagem, a formação toda do meu saber não está ligada ao gato como esse instrumento de relacionamento, vamos dizer, mas está numa coisa também prática de sustento. Então, eu vi o gato, eu penso o gato como algo de comer. Então, é outra relação. Queria que você explorasse um Perfeito. pouquinho aqui. Perfeito. Nós, pelo menos, né, do Ocidente, eu vou dar um exemplo, né, nada contra nenhuma outra cultura, mas só pensando um caso assim que todo mundo conhece, óbvio, o cachorro, né, me corrija se eu estiver errado, Federico, o cachorro na China às vezes é visto como, Não não, sei, tá não errado, sei, não é o que sei. dizem, né, é visto como uma carne para ser comida, não é? Não quer dizer que eles também não possam ver, ao mesmo tempo, como um ser de cuidado a quem ele quer bem. Por exemplo, a noção de amigo. O que, que significa ser amigo? Ver o Frederico como amigo. É, é uma noção pragmática. Eu tenho um conjunto de regras, um conjunto, segundo Wittgenstein, um conjunto de comportamentos associado a esse significado amigo, não é? Que é, por exemplo, em caso de necessidade, ampará-lo, em casos querer o bem dele, não é? Independente. Volte ao Fala do gato. gato, ele não quer que fale dele. Querer o bem dele, mas é a mesma coisa com o gato. Eu quero o bem do meu gato em si, não é? Eu quero, não é, ele não é só um instrumento do meu prazer. É totalmente diferente de, sei lá, um DVD que eu compre. Eu não quero o bem do DVD, eu quero que ele funcione, né? Então é outra forma de encarar. Mas aproveitando o que o Frederico falou, sobre entrar aqui em casa, não é? Uma pessoa, o Frederico entende o que é casa, não é? Casa, poxa, aqui talvez esteja totalmente ressignificado para nós nesse momento da quarentena. Casa, enquanto antes era às vezes para muitos um lugar de Convivência, descanso, descanso não, de político. convivência quase muito curta, não é? Um lugar assim em que a gente voltava, dependendo do trabalhador, não é? Do regime de trabalho, um lugar em que nós descansávamos, repousávamos para no dia seguinte, sei lá, às 5 da manhã, muitos, né? Acordarem e pegarem um transporte e irem para, né, irem por 2 horas para o seu trabalho. Agora pode ser o lugar de trabalho, se tornou casa, se tornou também lugar de trabalho. É uma mudança de paradigma, né? Como diz o Thomas Kuhn. Mas você me Vocês já ouviram permite, só falar para de Thomas explorar esse, Kuhn? já que estamos na Isso. casa, mas já essa ideia de casa como lugar só para dormir Abrigo. O já é uma abrigo. ressignificação, não é? Porque Isso. muitos aqui, e nós talvez tenhamos sido formados nessa ideia de casa no modelo original, que é um tema clássico, a casa como lar, não é? Esse lugar quente, vamos dizer assim, o focolar, né? Agora, isso também já a visão, talvez das sociedades mais, vamos dizer, capitalista ou da sociedade contemporânea, o lar também virou essa coisa só lugar de dormir. Já é uma ressignificação que frequentemente é isso que o Tiago estava mostrando, que se associa com o nosso aprendizado. Desde criança nós vamos aprendendo como aprendemos o que seja uma casa onde eu moro. Vai Deixa eu mudando de pegar. acordo com justamente o uso que eu vou fazendo da linguagem e, portanto, estabelecendo valores. Então, quando eu ensino caso, está subjacente, a palavra casa, vamos dizer Para assim, uma criança, para pensando uma numa criança já criança. está subjacente o valor que eu estou dando a esta coisa. Se for nesse aspecto que é só para dormir, então a minha associação imediata à palavra casa vai ser sempre essa. Se for a ideia do lar no sentido mais clássico, que é o sentido mais original, já terá outro sentido. Se for agora esse que o Tiago está dizendo, talvez nós vamos aprender um novo significado agora com essa nossa situação de quarentena, será o lugar de trabalho, ou de tédio também, às vezes, talvez. Por isso nós queremos nossa filosofia na praia, nos ajude a superar o tédio, né? Então vocês vão nos ajudar, não é? Tá certo? Saúdo aqui o nosso Murilo Azevedo, quanto tempo, nosso Murilo, né?
A gente pode ler um Muitos pouquinho das amigos aqui coisas, já né? falaram alguma coisa. É, queríamos então, já nesse finalzinho, saudar os amigos, né? Depois, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes aqui na nossa transmissão direta, poderão ver o vídeo Vai que ficar vai ficar disponibilizado na página, disponibilizado na né? página, também nossa página da Filosofia na Praia, né? Administrada aí pela nossa chefe Lúcia Cury. Tá certo? Então é isso. Eu acho que essa questão da casa também é um bom exemplo, além do gato, né? Ou seja, nós estamos no momento vivendo uma ressignificação da casa. Talvez as crianças que vão aprender agora essa palavra ou vão viver essa condição nova de casa vão ter um sentido talvez um pouquinho diferente de outros que aprenderam no sentido que nós tínhamos antigamente, o lugar dessa convivência familiar, esse lugar de acolhida, de calor humano, etc. E que às vezes muitos não têm também e tem outro sentido. Então essa questão de associação entre linguagem, educação e valores, esse foi o tema que o Thiago quis nos trazer aqui com essa figura excelente que é o Wittgenstein. O Thiago vai concluir recomendando o filme dele. Podia falar um Ah, pouquinho do sim, filme? claro. Nós já dissemos que o diretor, talvez pouco conhecido, ele já faleceu. Então, os filmes eram um pouco, vamos dizer, vistos por um grupo que Polêmico, experimental. estimava muito esse diretor. Então, sempre polêmico, sempre experimental. O diretor inglês, né? Derek Jarman. Ele fez vários filmes interessantes, o Caravaggio, né? Que mais? Tempestade, Tempestade, Eduardo etc. II, Eduardo II, são todos filmes Blue, aquele. filmes até pesados, né? Porque a estética dele é muito original. Todos conhecem a Swinton, né? A atriz Tilda Swinton. Tilda Swinton, que foi lançada por ele no cinema, então estrelou muitos dos filmes dele, né? Então, o filme que nós estamos recomendando é justamente sobre Wittgenstein. Ele fez uma biografia do Wittgenstein. Vocês sabem que Wittgenstein esteve ligado à Inglaterra, como o Tiago falou, morou na Inglaterra, né? Então trabalhou, escreveu lá. Então não só tem essa origem austríaca, mas também essa relação com o mundo britânico, vamos dizer assim. Então o Wittgenstein vai ser contada a vida dele, muito original. Não se assustem, veja o filme até o final, porque é uma estética muito peculiar do Derek Jarman. Não é isso, Murilo? Você concorda? Murilo, que é de cinema, nosso diretor de cinema aqui, Murilo Azevedo, poderá dizer se vale a pena ver os filmes do Jarman. Mas certamente está um pouco esquecido, que ele já faleceu tem 30 anos, talvez, Merece ser. 20 anos, sei lá. Então, mas é um diretor muito original e, de fato, para fazer um filme sobre um filósofo tão, vamos dizer assim, exótico, vamos dizer, que é o Wittgenstein, precisa ter muito talento mesmo. Então, só para eu concluo. Depois eu falo. Ou a gente pode talvez abrir para alguma pergunta, né? Se Só tiver tem uns 3 alguma, minutinhos. Se alguém tiver se alguma tiver alguma pergunta, pergunta, alguém quer saúde fazer, do desembargador. você pode passar o nome dos filmes por aqui, vou escrever aqui, né? Saúde do desembargador. Wittgenstein. Saudando o nosso desembargador, Ciro Darlan, que está aqui presente. Sim, vou passar o link, inclusive, aqui. O filme é de. O filme se chama Wittgenstein, é de 1991, e o diretor é o Derek Jarman. Digitando aqui no chat, pessoal. Tá? Isso. Então, Já tinham outros postado. amigos que apareceram aqui, não é? Vanusa, Vanusa, nossa querida. querida Vanusa, ótima iniciativa, diz ela. Esperamos sim, saúde e paz para todos, não é? Isso. A nossa Liliane Ariossa, que lá de Petrópolis, minha aluna eterna, amiga querida. Então, tantos que já entraram aqui, eu não vou ser capaz de dizer todos os nomes, mas a Carmen Vargas, Noga Carmen, tudo bem com você? Minha irmã lá no sul, Santa Cerise, Cerise. querida. Então, todos estão nos acompanhando. Vamos fazer este círculo para superar essa fase também com um nível de existência dentro da nossa casa também ligada à reflexão espiritual, intelectual, que é a filosofia. Então, além da recomendação do filme do Jarman, né, que eu faço assim,
sem reservas, né? Embora seja um filme desafiador do ponto de vista estético, é um filme sem cenário, da característica mais famosa dele, né? É que ele faz com um fundo escuro, meio abstrato e com um senso de humor assim muito sofisticado, muito refinado, ao tratar uma história muito trágica, né? Os irmãos do Wittgenstein se suicidam, enfim, vários detalhes aqui da história biográfica que eu não contei, mas vale muito a pena a relação com o Russell, né? Vale muito a pena vocês verem, tentarem ver o filme do Wittgenstein. Acho que vocês vão gostar. Mas eu queria fazer uma outra recomendação que é a parte da leitura, né? O Wittgenstein, assim, a minha grande paixão pelo Wittgenstein eu há muito tempo, né, leio Wittgenstein, né, me dedico a Wittgenstein, embora não tenha ainda, né, publicado nada. Em breve vamos publicar, né, Federico, algo sobre esses estudos sobre Wittgenstein, né? Mas nos meus grupos de pesquisa, sempre Wittgenstein é uma das bases teóricas, não é? Nos meus grupos de pesquisa sobre educação, sobre tecnologia, ele para mim é uma leitura incontornável. Mas como nós temos aqui um público que não necessariamente é acadêmico, de pesquisa, não é? Eu recomendaria a leitura do Wittgenstein, sobretudo como um autor filosófico, um dos poucos autores filosóficos de entrada assim, totalmente acessível a quem, sobretudo das investigações, essa obra aqui das investigações filosóficas, a leigos completos em filosofia. Se você não tiver entendendo, porque ele escreve através de fragmentos, ele deixou em fragmentos a sua obra, fragmentos basicamente aforismáticos, e os temas são diversos. Então você pode, tá vendo aqui, eu peguei uma página qualquer, você pode ler isoladamente, abrir, não é? Como se fosse um livro de meditação, né? Deixar do lado da cama, como Montaigne, Pascal. Eu deixo sempre do lado da minha cama as investigações filosóficas e abro, você pode abrir aleatoriamente, vai ter um pensamento interessantíssimo para você meditar sobre, né? E para quem ainda, embora esse livro seja um pouco mais técnico e tenha muitos tópicos relacionados a questões mais técnicas de linguagem, né? Então você vai pulando esses tópicos e pegando aqueles que são mais existenciais, mais, enfim, mais abertos a um público comum. Mas esse livro aqui, que eu não sei se tem uma edição em português, mas esse livro daqui, Cultura e Valor, ao contrário, é sobre observações de cultura em geral. Ele comenta sobre a música, ele era um grande fã de música, né? O Frederico tá pegando outro gato para ele não deixar, não deixar de aparecer. Mas esse livro daqui, Cultura e Valor, do Wittgenstein também, é uma coletânea de. Deixa eu mostrar antes que ele fuja. Outro gato quer antes também que complementar. Não esqueceu o exemplo do gato, ele está revoltado aqui. Tadinho. Esse é o Puddle. Puffles. Puffles. Aqui, olha lá na câmera. Ele está querendo, então, fugir, aparecer, porque o outro irmão já apareceu. Agora já terminamos assim. Certamente vocês estão vendo o gato numa relação cultural específica a partir dos valores que vocês têm e estabeleceram na formação e aprendizado e educação de vocês. Isso. Então, só para finalizar, eu já passo a palavra para o Frederico dar o último fechamento, já que não vejo aqui perguntas. Esse livro de cultura e valor é fininho, e também você pega avulso, procura ser amado sem ser admirado. Pensamentos assim aforismáticos que coletados de todos os diários do Wittgenstein, e que tem um caráter mais existencial, né? Peguem, comprem ou enfim, acessem esse livro, tá bom, pessoal? Tem como ouvir? Não tem como eles Nós teríamos de acessarem a cantar. voz. O nosso desembargador está falando para nós cantarmos a Princesinha do Mar. Princesinha do Mar. Copacabana. Eu não consigo, eu não sou capaz. No momento, poderia ter me preparado. A próxima vez, desembargador. Não sei se tem Você pode cantar um gregoriano, Federico. Vou cantar em gregoriano, mas
certamente da próxima vamos pensar nisso, né? Com violão e tudo, quem sabe. De qualquer maneira, eu agradeço a todos. A Lembrando, audiência é muito grande, 44 pessoas ao vivo, né? como dissemos, o vídeo vai ficar disponível na nossa página. Vocês podem difundir a quem estiver interessado. Saudando a todos mais uma vez, nosso embaixador Jerônimo Moscardo. Já com saudade, esperando a próxima transmissão, que deve ser daqui a 15 dias. Nós não divulgamos ainda o autor, porque suspendemos a programação que tínhamos, dada a situação nova. Temos que pensar quem poderá falar nesse sistema, vamos dizer, presencial via internet. Mas Então, daqui a 15 dias em haverá uma princípio, transmissão. se o embaixador aprovar, que é o nosso chefe, né? Então no dia 4 de abril nós voltaremos com uma nova transmissão ao vivo, não é? E gostaria então de dizer mais uma vez obrigado a todos que apoiaram essa transmissão, agradecer especialmente o Tiago, mas a Lúcia Cury, ao Felipe Gebar, a Sinira e a todos vocês pela presença. Então até a próxima. Tchau. Encerrar.